Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e nessa aula de número 13, nós vamos tratar do capítulo Comida de Escravo e Culinária Africana, do livro da historiadora Mary Del Priore, Histórias da Gente Brasileira, volume 1, Colônia. Bom, esse capítulo ele vai tratar do que era dado ao escravo para comer, quer dizer, seja nos presídios na África, que eram os locais onde eles eram recolhidos, seja nos tumbeiros ou por fim, nas senzalas. Tá? Vamos tentar entender como funcionava essa lógica aqui. Na África, escreve Mary Del Priore, o escravo não escolhia o que comer, recebia ração. Grandes plantações de gênero destinadas aos capturados e recolhidos em barracões na costa cresciam entre São Felipe de Banguela, Amabaca, Cacondo ou Cajando, informa Luiz da Câmara Cascudo, que ali recebiam num saco a sua provisão de milho fresco ou assado, aipim e farinha de mandioca. Nas longas marchas, acorrentados não tinham tempo para usar o azeite de dendê, ou sal substituídos pelo peixe seco. Raramente conseguiam preparar um angu com farinha de milho ou uma sopa. O tráfico de Angola e Guiné se abastecia nos portos brasileiros com farinha de mandioca, macaxeira ou aipim, feijão, sal preso e, a partir do século XVIII, aguardente. No século XIX, Carl Seiler viu acrescentarem arroz à dieta da travessia. Os barcos que cruzavam o Atlântico introduziram o uso do milho e da mandioca no litoral do continente. Nós tivemos chance de trabalhar isso, já citar isso aqui, que desde muito antes até de qualquer fluxo das pessoas, os produtos, os alimentos estavam circulando. E aí, quando começa o tráfico de africanos escravizados, Portugal percebe que aquele cultivo de mandioca e principalmente milho, tá, por ser muito rápido o cultivo, era interessante até usá-lo na alimentação desse escravo, seja abastecendo nos portos do Brasil, seja inclusive cultivando na África. Tanto que, desde o início, e isso até hoje, esses produtos, assim como outros, são comuns em vários países africanos. Né? Nos primeiros séculos, os africanos estranharam a alimentação. Ao milho que lhes era dado por fruta, como indica Gabriel Soares de Souza, aos carais e pacovas, banana nativa, preferiam o sorgo, os inhames e as bananas comuns, né? As demais bananas. No recôncavo baiano, os senhores entenderam a lição e passaram a plantar inhames e bananas. Já a farinha de mandioca era obrigatória na casa grande ou na senzala. Que o diga Soares de Souza. Desta farinha de guerra usam os portugueses que não têm roças, com que sustentam seus criados e escravos nos engenhos, se provém dela para sustentarem a gente em tempo de necessidade. Ao desembarcar, exaustos e sangrando pelo mal de Luanda, nome dado ao escorbuto, os escravos iam recuperar a saúde e, graças a ela, o preço. No Nordeste, os cajuais, ricos em vitamina C, era um remédio certo. No Rio de Janeiro, de onde eram distribuídos para outras capitanias, faltavam os cajuais, mas a preocupação dos comerciantes do mercado do Valongo era a mesma, recuperar esses viajantes. Eram então alimentados com farinha de mandioca, feijão e carne seca, e como observou o viajante Rugendas, não lhes faltam frutas refrescantes. Aqui não é por piedade nenhuma, né? Vamos entender que, no caso, essa alimentação se dá exclusivamente para que o escravo recupere sua saúde e, consequentemente, adquira preço, né, nesse mercado de seres humanos horroroso que, lamentavelmente, existiu durante séculos. Né? Para o norte, a farinha de mandioca dava o tom do prato. Pelo interior da Bahia, na direção sudeste, predominava o milho, batizado de angolês de fubá, nome da farinha em quimbundo, além do mingau mais consistente de angu. Saint-Hilaire observou: é fazendo cozer o fubá na água sem acrescentar sal que se faz essa espécie de polenta grosseira que se chama angu e constitui
o principal alimento dos escravos. No Rio, no tempo de Debré, os escravos das fazendas alimentavam-se de 2 punhados de farinha seca, umedecidos na boca pelo sumo de algumas bananas ou laranjas, e completava: a alimentação do negro, numa propriedade abastada, compõe-se de canjica, feijão preto, tocinho, carne seca, laranjas, bananas e farinhas de mandioca. É permitido, entretanto, ao negro mal alimentado aplicar o produto da venda de suas hortaliças na compra de toucinho e carne seca. Finalmente, a caça e a pesca, praticadas em suas horas de lazer, dão-lhes a possibilidade de alimentação mais suculenta. Aqui vamos entender, quer dizer, primeiro já algumas características, né, dessa alimentação que é dos escravos e que efetivamente será a alimentação também da população mais pobre, né, e que a gente já citou isso em outras videoaulas, e que é interessante aqui já algumas práticas. No caso aqui do fubá, né, que é cozido apenas na água, sem tempero algum, isso é uma coisa que vai caracterizar, por exemplo, Minas Gerais, né? Para quem não sabe, o desavisado que chega em Minas Gerais, o angu, quando muito, ele tem apenas temperado com alho, tá? Não há sal algum, né? Então isso digamos que não é uma surpresa agradável, né? Se você é carioca e está acostumado com o angu, por exemplo, de uma ascendência baiana, né, que é temperado com sal, pimenta do reino, alho, sem problema algum. Mas de qualquer maneira são coisas que já começam a se situar no tempo e no espaço e na geografia do Brasil. Muitas plantas africanas foram assim transplantadas para cá, como a palmeira de dendê, vinda de Angola, ou o quiabo. Aí aqui é uma questão, quer dizer, é claro que o dendê está em Angola, é claro que o dendê, a própria palavra dendê, ela é banto. Agora vamos ver até que ponto pode ser que a palmeira do dendê tenha vindo de Angola e não do Golfo do Benin, por exemplo, que é o que eu quero acreditar, tá? E claro que numa próxima aula a gente explica o porquê. Agora, o interessante aqui, alguns aspectos, e isso a Mary Del Priore já está citando aqui, mas não está explicando, mas também não era essa a preocupação dela, vamos deixar bem claro, é que pela enorme presença dos bantus em todo o território brasileiro, né? E aí já vimos na aula anterior o porquê, né? Quais as condições que isso foi apresentado e por que eles se fazem presentes aqui em larga escala, é uma relação gigantesca entre o nome das coisas e o uso das palavras nas línguas banto, notadamente o quimbundo, tá? É curioso porque isso aí existem vários estudos sobre isso, notadamente Ney Lopes, né, tem estudos magníficos a esse respeito. Quando eu falo Ney Lopes, é o compositor Ney Lopes, ele também tem vários livros sobre a história da África, presença africana, cultura africana no Brasil, e valem a pena, todos eles valem muito a pena. E, inclusive no seu dicionário banto, ele faz um levantamento que é gigantesco de palavras de origem das línguas bantos e que se fazem presente na língua portuguesa, né? Então é um dado interessante porque isso, para o desavisado, vai gerar uma confusão danada, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vou dar um exemplo simples, tá? De uma coisa que essa é talvez uma das maiores confusões, não tem nada a ver com culinária, mas tem a ver com a questão africana no Brasil. Quando você fala em religião, a religião banto, tá, era uma religião que não tinha nenhuma questão antropomórfica, ou seja, não existem figuras, não existem imagens, né? Existe um entendimento que há um Deus que é um ser universal, que é Zambi, é o nome desse Deus, dessa divindade, e que criou todos os seres e coisas, né? E que todas essas coisas que existem na natureza, inclusive os seres humanos, vivem uma relação de mútua interferência, como se fosse um grande sistema, tá? Por favor, eu estou sintetizando de maneira absurda a ideia da religião banto aqui. E é interessante se você parar para pensar, tá? Essa lógica e tal, etc., mas disse e repito, é uma religião que não há antropomorfismo, não há imagem, né? Não há um altar representando a divindade, isso não existe, tá?
Nesse sentido, é muito parecido com o islamismo, né, que está presente entre os Hausás, né, os Hausás malês, né, que são africanos islamizados, e o islamismo também não tem antropomorfismo, não existem imagens do Islã, né? Vamos entender isso. Pode existir a mesquita, onde você vai fazer suas orações, etc., é o local ideal para isso. Agora, efetivamente, não há imagens, né? Das religiões que têm imagens, o cristianismo ela é antropomórfica, né? Tem as imagens de santo, isso todos nós conhecemos. Tá? Os jeje têm alguma coisa ligada à imagem, mas aí são mais os objetos, que são os voduns, né? E os iorubás, que têm os orixás, né? E tal. Então, aliás, vamos colocar, né? Quer dizer, das religiões africanas, os iorubás têm a questão dos orixás, ainda que seja completamente diferente daquilo que é praticado no Brasil, e depois a gente cita por quê. Tem os jeje, que são os voduns, né? Aqui no Brasil é possível identificá-los no Maranhão, né? Na conhecida Casa das Minas. Isso aí é algo interessantíssimo a esse respeito, há estudos sobre isso. Alguma coisa na Bahia, e aí é uma relação, porque vem da África, né, do jeje com os iorubás, que é uma relação, não é de muita amizade, digamos assim, muito pelo contrário, é de uma guerra total, mas enfim. Tem esses africanos islamizados e tem os bantus, né? Bom, mas os bantus, conforme eu já disse na outra videoaula, eles se fizeram presente em todo o território. E aí, nesses estudos que o Ney Lopes fez, por exemplo, ele comprova, né, a quantidade de palavras bantus que se fazem presente na língua portuguesa praticada no Brasil. Isso é um dado muito interessante. A gente pode até dizer que o português brasileiro é um português muito típico, muito específico, na medida em que tem uma quantidade não apenas de palavras de origem tupi, por exemplo, Guarani, ou Aroaque, ou G, ou seja lá o que for, mas também tem essa grande quantidade de palavras bantu, além das outras sociedades africanas que aqui chegaram. Pois bem, só que essa presença maciça bantu, ela acaba colocando o nome, tá, em várias coisas, inclusive que não tem nada de bantu ali, né? Seja a própria palavra angu, é uma palavra bantu, diga-se de passagem, né? E é uma coisa ligada ao milho, que é um produto tupi, sabe? Produto guarani. Não tem nada a ver com os africanos, e efetivamente acabaram dando um nome, e foi esse nome que acabou vingando. E aí a maior das confusões, que eu citei agora há pouco, mas não disse qual, né, tem a ver com o nome dado à religião. Se vocês forem procurar entre os iorubás, né, que são aqueles iorubá nagôs que tem a ver com os orixás, né, que é público notório, todos conhecem, entre os iorubá nagôs, o nome religião é Essim ou Exim. Ele vai depender da pronúncia correta, confesso, eu tenho dúvidas quanto a isso, tá? Aí vocês vão falar, mas a palavra que a gente conhece não é essa. Eu vou falar, sim, a palavra que vocês conhecem é uma palavra bantu, que tem a ver com a religião bantu. E a palavra em questão é candomblé. A candomblé, portanto, é a religião dos bantus. Não é a religião que tem orixás, né? Isso aí é uma coisa que foi criada aqui no Brasil em virtude desse grande contato dos diversos povos que acabaram acontecendo aqui. Aliás, vale aqui até um comentário. Se existia uma guerra aberta entre iorubás nagôs de um lado e jeje e hausás do outro, tá? Bantus e iorubás, bantus, jejes e bantus, hausás nunca se encontraram ao longo da sua existência. Não sabiam da existência, tá? Ora, vamos pensar, a África é um continente gigantesco, muito maior que a América do Sul, acho que umas 2 ou 3 vezes o tamanho da América do Sul, e você tem inúmeras sociedades, existiam já em inúmeros países, enfim, sempre existiram na África. Então, quer dizer, e até o contato entre eles era uma coisa que necessariamente não acontecia, né? Da mesma forma como aqui no Brasil, como nas Américas, né, isso também ocorria. Então, quer dizer, é um dado interessante que esses contatos acabaram ocorrendo aonde? No Brasil, e não na África, né? E, no caso, em função dessa presença maciça bantu em todo o território, inúmeras palavras bantu passaram a ser utilizadas para dar nome
há uma série de coisas, atividades, produtos, comidas, etc., que necessariamente nem eram africanas, né? Então, mas tudo pela essa presença maciça do outro. Mas vamos continuar aqui, né? Nas cidades, é o mesmo autor que nos diz, né? Os recursos se acresciam pela venda de comida preparada e oferecida pelas negras nas praças e cais. Angu, mingau de carimão, milho, peixe assado, milho cozido em grão servido no caldo, munguzá e iguarias vindas da Bahia. Possivelmente acaçá, caruru, muquecas com o peixe enrolado em folhas, farinhas de castanha de caju e milho torrados açucarados, o tão elogiado por todos os viajantes aluá de arroz. E as carnes, seca, afogueada nas brasas ou assada nos braseiros, escaldada em rápida fervura, para adoçar a boca e a vida, caldo de cana, rapadura, manoês, bolo de preto, pé de moleque, arroz doce com canela, doce de coco ralado, tantos engana-fomes inventados pela penúria aproveitadora do material mais próximo, conforme Câmara Cascudo. Nos engenhos de açúcar, o escravo tinha na cana, na garapa e no mel reforço alimentar. O caldo era a bebida preferida. No norte, a farinha fazia dupla com a bucha de carne de bode ou peixes secos. Aqui é interessante porque já coloca aqui uma outra figura que vai ser muito comum. Começa, aliás, essa figura na Bahia, em Salvador, que é da africana com seus tabuleiros, vendendo, tá? Produtos, etc., e que depois começa, e você encontra essas figuras em outros lugares, tá? O interessante é que, ainda que existam essa figura das mulheres escravas vendendo seus produtos, tá? Isso é um dado interessante, porque elas eram das mais diversas etnias, de mais diversas origens. Agora, uma roupa própria para isso, ela aparece em Salvador. E é uma roupa que mistura elementos iorubá-nagôs, sem dúvida alguma, com elementos haussais, né? Como o caso do turbante, uma roupa branca, que são elementos claramente muçulmanos, tá? E aí você vai ter a famosa figura da baiana e seu tabuleiro, que depois migrará para o Rio de Janeiro e vai também marcar muito a sociedade carioca, né? Agora é interessante, isso aí já é uma figura, a figura da baiana, do jeito que nós conhecemos, né? Com aquele turbante, com roupa branca, com pano da costa, com seu tabuleiro, isso é uma figura que se cria aqui no Brasil. Ela não existe na África, não pelo menos da forma como ela se apresenta aqui. Isso é um dado também muito interessante e importante para a gente registrar. Continuando no texto. No agreste, almoço de escravo tinha feijão, farinha de mandioca, carne seca ou carne fresca de bode e, às vezes, de boi. No jantar, juntava-se ao mesmo cardápio o jerimum ou abóbora. As sextas-feiras eram dias de peixe seco, agulha, voador ou caíco misturado a farofa d'água e temperado com cebola e coentro. Para quem trabalhasse no eito, engenho ou lavoura, é sempre mestre Câmara Cascudo que informa, era levado o de comer pelos moleques, antes preparados por negras escolhidas. Os casados quase todos comiam em casa alimentos preparados pelas esposas. Cuidados para os que trabalhavam em alagadiços? Sim. Para fechar o corpo contra os miasmas, muito alho, tanto na comida quanto mastigado cru. Para imunizar contra tremedeiras e febres, milho cozido misturado com mel ou um gole de cachaça. A branquinha era considerada santo remédio com goma de mascar, cebolas assadas, raspas de raízes ou frutos secos. O café, bebida tônica, segundo Debré, passou a ser ministrado na primeira refeição da manhã no século XIX, para rebater um gole de cachaça. Aqui eu procurei evitar as bebidas, e aí vai ser um outro curso, um outro momento, mas é interessante aqui essa coisa da cachaça desde o início. Vamos lembrar, o café, que também vem da África, diga-se de passagem, ele chega no Brasil no século XVIII e começa a se
popularizar no século XIX. Tá? Vale aqui dizer e lembrar que, apesar da força do café aparecer quando ele é plantado no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, aí depois em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, já no século XX, ele começa a ser cultivado no Brasil, no Pará. Ele começa lá no norte do Brasil e vem descendo. Tá? Quer dizer, então, quando tem os primeiros pés de café no nosso país, esses pés estão lá no Pará, que, aliás, existe esse cultivo até os dias de hoje. Em Minas, na lista de compras que sustentavam os escravos, o milho era o primeiro ou dos primeiros a ser mencionado, seguido pelo fubá, o feijão, a carne, o sal, o azeite de mamona e o fumo, tido por energizante. Na região dos Diamantes, os grãos constituíam o principal alimento da população escrava. O aumento da criação de suínos permitiu acrescentar o toucinho ao angu. A caça da codorna, do macuco ou da perdiz é mencionada como complemento. Tem os alimentos que dá o mato, concluíam as autoridades, pensando também nas frutas silvestres, jabuticabas, mangabas, araçás, mamões, entre outras, ou nas pacas, antas e coatis, cujo toucinho se considerava maior e mais saboroso que o do porco. É interessante aqui porque, no caso aqui, pensando no caso do coati, né, que é um animal que existe até hoje, hoje é mais considerado como caça, e que num determinado momento ele era mais entendido como mais saboroso que a carne de porco, obviamente mais consumido que a carne de porco. É curioso isso, né? Quer dizer, de repente os hábitos também vão trocando. Agora, reparem que os alimentos dos escravos, eles não são muito diferentes numa base comum. Há uma base comum que é a carne, que é o fubá, que é o feijão, entendeu? Quer dizer, que é a farinha de mandioca. Eles vão aparecer em praticamente todos os locais que você tem escravos, e tem escravos no Brasil inteiro. Escravos podiam receber de presente cabras, ovelhas, porcos e carneiros, ou os compravam e criavam, raramente matando para comer, mas lhes dando o triste destino de morrerem em homenagem aos deuses. Aqui é particularmente comum entre os Gêses, tá? A ideia dos rituais de sacrifício de animais. Tá? Quando vendiam as carnes, porém, reservavam os ossos e as vísceras. O tutano era batido ou retirado dos ossos sobre o pirão ou derretido e guardado em frascos para combater o reumatismo. As vísceras eram saboreadas fritas, cozidas ou assadas, adicionadas ao feijão verde ou ao preto. Ovo, só como remédio. Comida que levasse ovo era suspeita de fazer mal, promover coceiras e atacar a pele. Tampouco gostavam de leite cru, nem cozido, só o jerimum, batatas ou farinhas. É interessante aqui, aí vai aqui um comentário a respeito de algo que eu li agora há pouco, né, que eu passei aqui, propositadamente eu li para a gente voltar nele. Quando fala que os escravos compravam alguns produtos, tá? Vamos entender aqui a lógica da escravidão no Brasil. Né? Nós tínhamos aqui no Brasil, fundamentalmente, 3 tipos de escravo. Tá? O escravo de lavoura, que era aquele que estava atuando no plantio e colheita da cana-de-açúcar e a produção de açúcar, a extração de ouro, em alguns casos, na parte dos casos, depois o cultivo do café, né? Além dos demais cultivos que tinha. Esse é o escravo de lavoura ou de lavra, no caso, pensando aí na mineração. Nós temos o escravo doméstico, que é aquele que atua nas casas, né? É um escravo que vai cuidar dos filhos, dos senhores, das senhoras, vai cuidar da limpeza da casa, enfim, é um escravo já mais letrado, com toda certeza, tá? etc, etc. Quer dizer, ele tem todo um acesso à casa e aos donos, né, digamos assim. E, por fim, tem o chamado escravo de ganho. Aí é que é o ponto-chave que a gente pode pensar, e é esse escravo aí que nos interessa aqui nessa explicação. Escravo de ganho era o escravo que vendia produtos na rua. Aí alguém pode falar, ué, mas o escravo ia para a rua e tudo bem? Eu falo, sim, as coisas funcionavam dessa forma, né?
Você tem a figura do escravo, que tinha ou exercia alguma profissão, ele era sapateiro, ele era consertava portas, enfim, tem vários, era carregador. E como é que funcionava essa lógica dessa escravidão? Bom, em primeiro lugar, o escravo, sendo escravo, ele não podia usar calçado. Então, o primeiro passo, ele é um homem ou mulher que está ali na rua, né, negro ou pardo, e que está descalço. Se isso acontece, tudo indica que ele é escravo. Tá? Segundo, o seu proprietário ou sua proprietária falava para ele que ele tinha que arrecadar tantos X de dinheiro ao longo do dia, e no final do dia levar esse dinheiro para sua proprietária ou seu proprietário. Ora, quando isso acontece, o cara é escravo, mas não é burro, né? Vamos deixar claro, eu sempre digo isso. E o que ele fazia, tá? De uma forma geral, ele cobrava mais, né? Sendo escravo de ganho, ele cobrava mais e, consequentemente, ele embolsava essa diferença, tá? Aí alguém pode perguntar, mas os proprietários não sabiam disso? Eu falo, sim, sabiam. Só que, efetivamente, o dinheiro arrecadado por esse escravo, tá, ou por essa escrava, era infinitamente superior àquele que eles gastaram na sua compra. Então, quer dizer, mesmo sabendo que o escravo vai embolsar um dinheiro, mesmo sabendo que esse escravo vai cobrar alguma coisa por fora, essa senhora de escravo, esse senhor de escravo, nada fazia, tá? A tal ponto que você começa a ter situações que pode parecer absurda, mas eram comuns no período colonial e no Brasil do século XIX, já no Brasil independente, que era o seguinte: primeiro, isso que já é citado aqui pela Mary Del Priore, que é o escravo comprando produtos, né? Se o escravo morava numa casa, era um escravo urbano, normalmente sendo escravo de ganho, seria um escravo urbano, quer dizer, morava na cidade. Então ele podia ter um espaço lá e aí, num cantinho qualquer, de repente ter uma cabra, uma vaca e tirar leite. Isso não era problema nenhum para o senhor, tá? Ou para a senhora, desde que ele cumprisse a sua tarefa lá. Tal. Segundo, começa a acontecer uma coisa, aí se a primeira é estranha, a segunda com certeza é mais estranha ainda, que é o escravo comprar escravos, né? Por quê? Qual é a lógica aí, tá? Esse escravo, ele percebe que ele junta um dinheiro e com esse dinheiro ele ainda não consegue comprar sua alforria, mas consegue comprar a propriedade de outros seres humanos. Então, como é uma lógica de uma sociedade e que é toda ela forjada na escravidão, onde as relações sociais são relações de poder, ou seja, alguém manda, alguém obedece. Então a escravidão ela é muito mais do que uma produção econômica, é uma espinha dorsal da sociedade brasileira, ou como disse o grande pensador Joaquim Nabuco, né? Tanto é que são palavras dele, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Isso ele diz em 1910 ou 1908, ou seja, muito tempo depois do fim da escravidão, tá? Por quê? Porque ele percebe ali que essas relações de poder, elas forjaram de forma tão brutal, tão violenta a sociedade brasileira, que ninguém mais consegue entender essas relações sociais que não seja uma relação de poder. Ou seja, alguém manda, alguém obedece. Por gentileza, se alguém aí entender ou perceber os dias atuais nesse sentido, ou seja, pessoas que não aceitam nenhuma possibilidade de igualdade, por exemplo, de democracia, sim, essa é a origem de tudo, tá? Mas isso é uma outra história, é um outro curso. Ora, a grande questão é que esse escravo, então, voltando para a narrativa, ele comprava outros escravos. E isso não era problema nenhum. Aí, tanto que o faturamento dele aumentava até o ponto que chegava como uma coisa quase corriqueira, ele comprava sua alforria e estava resolvido o problema. Só que ao fazer isso, ele sozinho já era proprietário de diversos escravos, tá? E, consequentemente, vai montando seus negócios, ali, esses escravos, essa sociedade, tá? Essas mulheres negras, esses homens negros, tá? Vamos entender que essa aí é a permanência dos elementos sociais ligados à escravidão, tá? Uma outra coisa que vai surgir no final do século XIX, que eu vou só citar, porque não cabe aqui no curso, é o racismo.
Aí é uma outra história que, lamentavelmente, também vai chegar no Brasil, tá? Mas o que tem montado desde o início, desde o século XVI, são essas relações de poder. E aí o que acaba acontecendo, tá? Você acaba tornando possível, sim, escravos comprar produtos, escravos comprar escravos, né? E todas essas coisas, e tudo alimentando. Então, essas relações de poder, essas próprias, e também, por tabela, as relações econômicas. Então, não haveria estranhamento nenhum de você ter, por exemplo, mulheres vendendo doces ou quitutes na rua, sendo elas escravas de um outro escravo, sendo ele também um escravo de ganho. Tá? Isso não havia problema para a sociedade, porque no final as relações de poder permaneciam. Tá? Mas enfim, isso é uma outra história, escapa completamente da nossa geografia histórica da alimentação no Brasil. Tá? Então a gente vai encerrando aqui. Reparem que em termos de alimentares dos escravos, a base era toda ela aquela que o português pobre comia, só que muitas coisas já começam a receber o nome, seus nomes bantus, né, pela presença maciça dos bantus no território, conforme disse e repito mais uma vez. Obrigado, gente, e até uma próxima aula. Grande abraço.